Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. Agora vamos falar da coluna vertebral. É um assunto muito importante, muito interessante e que, obviamente, faz parte do sistema esquelético, do sistema ósseo. Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima outras videoaulas sobre esse assunto que é muito interessante. Porque quando a gente estuda a coluna vertebral, muitos alunos imaginam o seguinte: professor, aqui é só para saber quantas vértebras cervicais, torácicas, lombares tem, é só isso que eu quero. Não, tem outras questões que é importante a gente entender até na área da saúde, né, moçada? Porque um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar na vida é dor nas costas. Que barbaridade. Então vamos lá, com muita calma aqui, um assunto bem detalhado, muito interessante. Então a coluna vertebral, ela está aqui, então repara que é um esqueleto que está de costas, e a gente percebe que ela começa quando acaba o crânio aqui, então ela se conecta ao crânio e vai até o final, portanto faz parte do esqueleto axial. Tá? Então é importante você saber isso, porque tem o esqueleto axial, que forma esse eixo central, e o esqueleto apendicular, que forma os membros superiores e membros inferiores. Temos aulas sobre isso também aqui, vai estar no cardzinho. A coluna vertebral é dinâmica, ou seja, você consegue fazer movimentos. E também é composta por ossos, obviamente, mas também tem cartilagem entre as vértebras e ligamentos que unem estas vértebras. Falarei deles ao longo da aula também. Agora vamos lá, funções, parece lógico, mas a gente às vezes rateia, diz, eu não sei qual é a função, mas calma, vou te falar agora com muito detalhe, preste atenção. A primeira função da coluna vertebral é a sustentação. Sim, ela sustenta, ela suporta o peso da cabeça, do tronco, dos membros superiores e transfere todo esse peso, juntamente com o osso da bacia, aqui com os ossos da bacia, para os membros inferiores. Então, ele consegue concentrar todo o peso aqui. Então, tu já imagina que estas vértebras que ficam nessa região aqui são as que mais sofrem, tá? Já vamos falar delas na sequência. Outra função é proteção. Quando a gente está estudando o sistema nervoso central, a gente fala que tem um encéfalo e passa depois, aqui para baixo, a medula espinal. Ora, essa medula espinal está por dentro das vértebras, certo? Então ela está protegendo essa estrutura tão importante que é o sistema nervoso central. E por isso que uma lesão, quanto mais acima, imagina, quebrou a coluna vertebral, rompeu a medula espinal, é um problema. E quanto mais para cima, maior vão ser as consequências, porque da lesão para baixo a pessoa acaba não tendo os impulsos nervosos e, consequentemente, quanto mais para baixo, maior é a quantidade de nervos que passam para chegar, enfim, nos outros órgãos e outras estruturas do corpo. Então, se tem um rompimento aqui embaixo, a pessoa vai perder os movimentos das pernas. Se tem um rompimento mais acima, pode ser que perca o movimento até mesmo dos braços. E se é muito, muito em cima, a pessoa acaba morrendo porque vai perder o controle de órgãos vitais, tá bom? Então, a proteção é importantíssima. E também movimentação, porque ela permite flexão, extensão, inclinação, lateral e rotação do tronco. Então, tem muito movimento que a tua coluna te permite realizar, né? Por isso que a gente fala que ela é dinâmica. Muito bem. Aí aqui, falou em coluna vertebral, ela tem 26 ossos e cada um desses ossos chama de vértebra. Então, são 26 vértebras. Se a gente contar as vértebras que estão fundidas aqui no osso do sacro e do cóccix, seriam 33. Porque, olha só, são 7 cérvicas vertebrais, não, vértebras cervicais, que barbaridade, que fica aqui no pescoço. São 12 vértebras torácicas, são 5 vértebras lombares e são 5 vértebras fundidas que formam o osso do sacro. E são 4 vértebras fundidas aqui embaixo que formam o osso do cóccix. Certo? Então, se tu contar um adulto, vai ter um osso que é o sacro, um osso que é o cóccix. Mas se você considerar que, na verdade, eles são fundidas as vértebras, você vai dizer que tem 33. Se contar só os ossos que estão ali numa pessoa adulta, são 26. Isso é importante a gente saber. Então, repara que tem a região cervical, tá, do pescoço, a região torácica, aqui do teu peito, onde saem as costelas, a região lombar, onde a gente tem mais dor, né, porque suporta mais peso, a região do sacro e o cóccix. Perceba, já te adiantando, eu vou falar de cada uma dessas regiões, mas quando a gente fala de vértebras cervicais, a gente vai chamá-las de C1, C2, C3, C4 e assim por diante. De torácicas, começa com T, T1, T2 e assim por diante. Lombares, o L, e a região do sacro e cóccix não tem, porque elas não são numeradas quando estão fundidas, muito embora, como eu disse para vocês, é importante saber. Certo? Então vamos falar primeiro aqui das vértebras cervicais, que estão aqui na região do pescoço. Temos coisas interessantes para estudar aqui, moçada. Não dá para
gente ratear. Então, preste bem atenção. A primeira vértebra, então, são um total de 7. Então, vai de C1 até C7. A primeira vértebra, C1, que está junto aqui ao teu crânio, ela é chamada de atlas. E perceba que ela não possui um corpo vertebral. Tá? Ela está aqui em cinza, tu vê que ela é bem aberta. Isso por quê? Porque ela tem uma função que, juntamente com a vértebra C2, que a gente chama de axis, então atlas é a primeira, axis é a segunda, essa possui um dente. Perceba que esse dente entra na vértebra C1. É o que permite a rotação da cabeça no movimento não. Então, olha que interessante, se não fosse essa coisa, tu não ia poder falar não, temos que falar não às vezes, né? Que barbaridade. Depois vem a C3, C4, C5, C6, que são vértebras típicas. Mostrarei mais para o final da aula como é uma vértebra típica e todas as suas estruturas. E a vértebra C7, que ela tem a gente chama de vértebra proeminente, porque tem essa proeminência aqui, avantajada, que tu pode tocar. Se tu tocar aqui no final das vértebras cervicais, aqui tu vai ver que tem uma que tem um pontaço ali, né? Que é isso aqui, tá bom? Muito bem. Aí depois nós temos as vértebras torácicas, e no 2 aqui, que é o segundo conjunto de vértebras que a gente vai estudar, que são 12 no total, portanto é de T1 até T12. E essas vértebras têm uma coisa peculiar. De cada uma dessas vértebras partem um par de costelas. Então vai uma costela para um lado e outra costela para o outro. É claro que por ter essa comunicação com as costelas e por ser nessa região, a mobilidade existe, mas é limitada. Se você fizer uma curvatura assim no teu tronco, você vai ver que o principal que vai mexer é na região mais de baixo, na lombar, e não no tórax. Ela mexe muito menos, justamente porque está se articulando aqui com as costelas, beleza? Aí depois tem 3 que são as vértebras lombares. Então é localizado na cintura e são as maiores vértebras, justamente porque elas têm que ser muito fortes para suportar o peso que tem dali para cima. Então elas são as mais resistentes e também acaba que é a que mais tem lesão, porque é a que mais suporta peso no nosso corpo. Se são vértebras lombares, ó, começa com L e são 5 no total, vai de L1 até L5. E aí, indo um pouco mais para baixo, nós temos as vértebras sacrais, que na verdade elas são fundidas, então a gente chama de osso sacral. Então tá daqui ele. A gente pode ver até que tem um desenhozinho que, parece que já foram separadas aqui. De fato já foram, mas elas se fundem, tá? Então ela se articula com a pelve, com o quadril, e ajuda a distribuir o peso para as pernas, porque todo o peso dali para cima se concentra nessa região e se espalha pelo quadril, indo para os membros inferiores. Lembrando, né, pessoal, nós somos bípedes, mas nem sempre os nossos ancestrais lá para trás não eram bípedes. Por isso que a gente tem a gente evoluiu para isso, né? Trouxe muitas vantagens, mas uma das desvantagens é a dor nas costas, então tem muito peso aqui. E lá no finalzinho, em 5, nós temos as vértebras coxígeas, que são nesse finalzinho, que olha que interessante. A literatura traz predominantemente 4 vértebras fundidas, formando esse osso, né, o cóccix. No entanto, pode variar de 3 a 5, tá? Vértebras fundidas. Isso porque, ao longo da evolução, então forma o osso cóccix, e ao longo do processo evolutivo, nós perdemos a cauda. Tanto é que parentes nossos ainda têm cauda, aí vão ter mais vértebras maiores aqui para formar a cauda, tá? Mas repara que no nosso caso a gente perdeu. Tem só um vestígio ali, por isso tem essa variação também. Beleza? Certo. Aí tem a estrutura de uma vértebra típica, isso a gente tem que saber. Quando a gente pega uma vértebra, e aqui se extrapolando para os mamíferos, tá? Nós somos mamíferos, então te liga. Elas, obviamente, vão variar muito de tamanho, ou se está dentro da mesma espécie, varia um pouco de tamanho. Mas elas têm componentes básicos. Em A, nós temos o corpo vertebral, que é a parte anterior, né? Então ela é larga, é sólida e é o que sustenta o peso, porque repara que um osso muito mais denso aqui, então aqui é onde está a concentração maior do peso do nosso corpo, tá? Depois nós temos o forame, que é esse orifício, a gente chama de forame vertebral, que é o buraco central por onde passa a medula espinal. Então perceba que todas as vértebras vão ter esse espaço e aqui por dentro vai passar a medula espinal, certo? E aí tem C, tá? Que são esses processos. Então, os processos são essas proeminências. Esse principal, né? Daí tem um processo espinhoso e os transversos aqui, né? Que são as pontas que sentimos ao tocar nas costas. E, obviamente, tem uma função. Os músculos se alavancam aqui, se grudam ali para a gente conseguir fazer os movimentos
que eu mencionei. E aí, outra estrutura importante é que entre uma vértebra e outra tem os discos intervertebrais. Então tem uma vértebra aqui, disco intervertebral, vértebra ali embaixo, com exceção das vértebras C1 e C2, entre essas duas, que são as primeiras vértebras cervicais. Lembra que ali tem aquele dentinho que entra, né, aquela proeminência, então não pode ter naquela. Então é a exceção, o resto tudo vai ter, e é formado, esses discos são formados por cartilagens. Então, obviamente, funciona como um amortecedor. Então, imagina se fosse osso com osso bater, não dá. Então, entre dois ossos vai ter uma camada ali de cartilagem, e nesse caso elas são bastante resistentes. É claro que em alguns casos elas rompem e aí dá alguns problemas, né? Então é formada essa cartilagem, repara, temos aqui ela olhando por cima. O anel fibroso, que é a parte mais externa, então repara que dá para ver as fibras aqui no esquema, e o núcleo pulposo, que é um centro mais gelatinoso aqui, que é responsável por absorção dos impactos, sobretudo. Então é um amortecedor que a gente tem. E aqui nós temos também o que a gente chama de curvaturas fisiológicas. Olha, uma coluna normal, saudável, vai ter uma curvatura natural. E essa curvatura é importante para a absorção de choques. Nós temos as lordoses. Repara que eu não estou falando de hiperlordose, que eu já vou falar. Lordose é a curvatura convexa para frente. Então nós temos aqui a lordose, tá? Então essa curvatura normal para frente, e nós temos a cifose, que é essa curvatura que é côncava para frente, certo? Então repara que é normal. No entanto, se a gente tiver uma hipercifose, perceba que a pessoa fica mais corcunda, né? Então isso aqui já é uma condição, é o excesso de curvatura gerando uma condição que daí já não é agradável, pode causar dores e outros problemas. Tá? Então repara que tem uma linha pontilhada preta, o que seria normal. Aqui o que seria normal? Repara que tem essa curvatura maior. E a hiperlordose é quando vai para frente aqui. Então repara, a pessoa fica com essa curva para frente, fica com um bundão lá, mas enfim, vai dar problemas nessa região lombar. E a curvatura lateral anormal é chamada de escoliose. Então a pessoa vai ter uma curvatura lateral. Tem cirurgia para fazer essas correções aqui, obviamente. Mas são condições que mais quem vai estudar aí é o pessoal que está aqui na área da saúde, vai ser médico, enfermeiro, que daí vai estudar um pouco mais a fundo, né? Nós da biologia, nessa parte médica, a gente só conhece, a gente não vai praticar isso na nossa formação. Tá? E algumas curiosidades, a gente encolhe durante o dia. Tu fala assim, como assim, professor? Quando tu está de pé, a gravidade vai pressionando os discos intervertebrais. Então a gente vai, ao longo do dia, encolhendo. E quando a gente acorda, a gente está um pouquinho maior. Isso é mensurável, mas muito pouco também, não é uma grande diferença, mas tem, só uma curiosidade, né? Outra, nós possuímos o mesmo número de vértebras cervicais que uma girafa, então são 7 vértebras cervicais que ela tem, nós também. Qual é a diferença? É que ela tem vértebras grandes, que ao longo da evolução elas foram crescendo para foram selecionadas vértebras maiores que favorecia a alimentação dela, a aquisição de folhas. E também a forma em S da coluna, como eu mostrei para vocês, ó, vou voltar aqui, essa forma aqui em S, um S bem levinho, é importante para suportar mais peso. Então, como eu falei para vocês, absorver impactos. E, para finalizar, vamos falar um pouquinho de saúde, né? Algumas dicas. Primeiro que nós temos que ter um fortalecimento dessa região. Então, fazer abdominais ou dorsais, né? Forçar os músculos de trás, isso vai fazer com que a gente tenha uma proteção maior das vértebras, porque muitas vezes a gente consegue absorver alguns impactos gerados pela curvatura pelo músculo, não jogar tudo para o osso, né? Tudo para as vértebras, que aí vai sofrer bastante. Também a postura é importante, por exemplo, tu vai levantar peso, tu não vai meter o peso todo na coluna, tenta manter a coluna ereta e dobra os joelhos. Isso os profissionais de educação física aí nos falam todo momento, né? E também a hidratação é importante, porque as cartilagens, os discos intervertebrais precisam de muita água para manter a sua capacidade de amortecer o impacto entre as vértebras. Certo, gurizada? Então, assim, uma aulinha bem tranquila. O que a gente tem que saber, principalmente aqui, claro, função. Quantas vértebras tem em cada uma das regiões, qual é a estrutura, quais são as vértebras que são diferentonas. E, de maneira geral, é uma aula que se torna tranquila ao saber isso, certo? Não se esqueça que aqui em cima, deixa eu ver se eu acerto, aqui em cima nós temos um cardzinho com outras aulas sobre sistema ósseo, sistema esquelético, tá? Vão estar em ordem ali, começa, obviamente, pela aula de introdução e depois a gente vai se aprofundando em outros assuntos, certo?
Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.